Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu tô aqui no Espaço Caju, na Web Rádio TV Fraternal. Para quem quiser o Instagram, @rádio_fraternal e o outro do Espaço Caju, _espaço.caju_. E hoje estamos aqui com a Adriana. Olá, tudo bem? Oi, eu sou a Renata. Oi, gente, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Thelma. Eu sou o Dudu. Eu sou a Mônica. Hoje nós estamos aqui com a Adriana, uma jornalista, e nós queremos... Ela é profissional da comunicação, e hoje nós queremos falar de... Redes sociais. Redes sociais! Fala assim, redes sociais! A gente vive nisso muito tempo do nosso dia. Como é isso? É muito complicado, né? Que os jovens, eu não sei se vocês fazem aquele cronômetro do celular para ver o quanto eu tento controlar. Eu trabalho com produção de conteúdo para rede social, eu já cheguei a usar, me assustou, e aí eu comecei a colocar um cronômetro. 8 horas em um único dia. 8 horas de uso de rede social, do celular como um todo, Instagram, WhatsApp, Facebook. É muito tempo, né, gente? 8 horas do dia. Então eu comecei a pôr um cronômetro, porque a gente vive na rede social, né? Como é que é pra vocês? Ó, eu fazendo as perguntas. Pra gente, assim, é meio estranho, né? Porque, por exemplo, eu, como criança, não tinha o hábito de ter o celular, ficar mexendo na rede social, no Instagram. E agora, hoje em dia, tem muito, né? Porque praticamente a internet está inserida em tudo que a gente faz. Na escola, você tem lá o aplicativo para você ver as tarefas, as lições de casa, tudo. E aí, querendo ou não, você acaba passando muito tempo no dia a dia na rede social. Eu tento evitar também, igual você, vejo lá quantas horas eu uso. Eu acho que o meu máximo foi 7, quase o seu. Mas no dia acho que eu tava maratonando alguma série, foi algo assim. Mas ainda assim, no dia a dia é muito. Então, eu particularmente não gosto. Eu acho que a rede social tem um grande impacto, né, no dia a dia. Então, tipo, como ele falou, na escola tem aplicativo para ver tarefa, ver quando você tirou em uma prova. Então, acho que também... Mas, ao mesmo tempo que isso ajuda a gente, que facilita o nosso dia a dia, também pode ter um impacto ruim, que vem a comparação e outros assuntos, que acho que seria legal a gente abordar. O fato aí mesmo de usar muito tempo o uso de celular, né? Como eu fico o tempo inteiro, assim, o dia inteiro na escola, eu não tenho, assim, tanto tempo quando eu chego em casa. Mas assim, eu vejo, sei lá, 3, se passa de 2 horas assim, meu pai já fica irritadaço, assim. Aí como ele já pegou muito no meu pé por isso, às vezes eu mesmo pego até no pé dos meus amigos que, tipo, eu cheguei já, aí eu, tipo, tão lá mexendo, aí eu vou zoar lá, abre aí, vamos ver quanto tempo você vê. Aí chega lá, a pessoa fica das 7h30 às 5 horas na escola e ainda consegue ficar 8 horas no celular. Caramba, tá vendo? É uma coisa que veio para essa geração. Assim, nós não nascemos, né? Eu não nasci na rede social, mas ela acabou sendo inserida na minha vida, inclusive profissionalmente. E aí E aí você começa, acho que vocês também. Aí os pais entram um pouquinho nessa questão, a gente começa a ter que controlar realmente o tempo de uso, né? A nossa vida tá toda no celular, é o Waze, que antes era um guia, né, de páginas amarelas. A gente tem aplicativo da escola, aplicativo de trabalho, aplicativo para treinar, enfim, o mundo tá nas nossas mãos e nas redes sociais. E aí a gente começa a ter que aprender a lidar com isso, a lidar com o nosso tempo, a ver quanto tempo a gente vai colocar para aquilo. A rede social trouxe várias facilidades, né? De profissionais. Você consegue vender coisas, pelo Instagram, você consegue começar uma carreira pelo Instagram. Isso é muito bom também. É muito bom. Mas você também tem todos os negativos dessa... Que você não... Quanto mais você usa, menos você consegue se desconectar dela, né? Eu vejo assim, eu já trabalhei como jornalista, eu fazia assessoria de imprensa. Foi primeiro eu trabalhei em rádio e depois em assessoria de imprensa. E nessa época, por exemplo, como você falou, hoje em dia a gente pode, de repente, começar uma profissão no Instagram, no YouTube, que antes você só fazia sucesso se você fosse na Globo. Hoje em dia não, todo mundo tem a chance, não é de fazer sucesso, mas assim, todo mundo tem a chance de iniciar um trabalho. Eu quero ter um programa de TV, eu não preciso que uma emissora me contrate.
eu vou lá, posso fazer o meu canal no YouTube, a gente tá aqui numa web TV, né, que ela só é possível porque a gente tem a internet e a gente tem essa facilidade. Então isso é muito bom e é muito gostoso. Eu sou muito fã de rede social, eu confesso pra vocês, eu gosto. E eu acho que como ela é uma coisa nova, tudo que é novo, ele é uma surpresa, a gente não sabe. Ela vicia? Sim, ela vicia. Né? A Thelma, como psicóloga, acho que vai poder ajudar a gente a entender um pouquinho. Mas sim, ela vicia. Falo como alguém que se viciou na rede social. E tudo vai da gente aprender. Eu acho que a gente vive um momento agora em que a gente começa, nós, mais velhos, começamos a aprender a lidar com isso, a controlar o tempo. E vocês, mais jovens, pelo que eu percebi aqui, vocês mesmos já estão controlando o seu tempo, né? Vocês já estão preocupados com isso. Não deixa de ser uma evolução ali enquanto sociedade, né, Thelma? Talvez. Acho que sim, acho que a gente não só vicia, como a gente deixou de fazer algumas coisas. Então, buscar o mapa no guia. Não sei vocês, mas eu sei poucos números de telefone hoje. Se eu tiver algum problema na rua, eu só sei ligar para casa da minha mãe. Também. Porque o resto eu não sei celular de ninguém, gente. É só o WhatsApp, aperta lá e... Né? Então, eu acho que a gente tem muitas facilidades. O trabalhar online foi encantador, né? E você atinge... Hoje eu tenho pacientes que moram na Suécia, na Alemanha, de brasileiros que estão lá e precisaram de ajuda aqui. Então, isso ajuda. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que a gente está no começo de entender tudo isso e a gente é uma sociedade que exagera. Né? Então, você pode ficar 8 horas, como tem gente que fica muito mais e vive nisso. E o que eu penso é que a rede social é muito sozinha também, né? Você tá ali conversando com um monte de gente, mas você tá ali só você, olhando um monte de coisa. Isso vai trazendo alguns mal-estares, né? Você falou que você é fã de rede social, mas ainda assim, você acha que traz mais desvantagens do que vantagens, assim, no dia a dia? Eu acho que não é uma questão, Rafa, de mais vantagem ou menos vantagem. Eu acho que vai da forma como a gente utiliza. Se eu utilizar de uma forma... Eu preciso entender... Então, por exemplo, eu trabalho com rede social. Nem todo mundo entende que tem muita coisa, não vou dizer que é fake, mas tem muita coisa construída ali na rede social. Então, aquele perfil daquela pessoa, por exemplo, que só viaja, sabe aqueles perfis que a gente entra e aquela pessoa só está em lugares maravilhosos e de repente a gente está lá na nossa casa, num domingo chuvoso, vendo aquela pessoa no barco lá na Grécia e a gente fala assim, caramba, o que eu fiz de errado? Gente, já aconteceu comigo. Você fala assim, o que eu fiz de errado? Essa pessoa está aqui na Grécia tomando sol e eu estou aqui. Se eu usar assim a rede social e eu não entender que aquela pessoa está construindo, ela está ganhando para estar lá de alguma forma, às vezes não está tão divertido assim, não que não seja divertido, mas assim, pela pressão, você ter que viajar e ficar fazendo vídeo, não é tão divertido assim. Cansa, porque tem que ter qualidade, Então, assim, se eu começar a olhar as coisas com uma desconfiança, ela não me causa ansiedade. Ela não me causa o lado ruim. Então, eu olho e sei que aquela pessoa... que nem tudo ali é a verdade absoluta. Como eu acho legal o uso da rede social? Por exemplo, vocês estão na escola, de repente vocês têm vontade de conhecer, até sobre viagem, a gente pode... Poxa, olha esse país aqui, vou pôr na minha lista, no meu check do futuro aqui. No futuro, quem sabe eu possa ir... um curso, né? A gente descobre novos cursos, a gente consegue conversar com pessoas de vários lugares do mundo. Como eu disse, a gente está numa web TV e a gente está falando, a gente nem sabe, né, quem é que está assistindo, mas olha que legal. Quem que ouvir a gente falar, né? E agora a gente abre essa possibilidade, traz uma discussão. Então, o uso com uma visão positiva, uma visão... Ele é legal. Agora, entra no problema quando eu não consigo perceber que tem algumas pessoas ali que são personagens. Na rede social, nós somos personagens, todos nós. Mesmo nós que não somos famosos. A gente cria um personagem para a rede social, é um fato. Né? E eu entender que aquelas pessoas também são um personagem, eu vou diminuir o meu grau de comparação. Assim, quando eu até falei em desvantagens, eu digo que, por exemplo, se você sai para ir no parque jogar futebol, ou se você faz isso constantemente como um hobby ou uma prática mesmo, ele não vai te trazer desvantagens igual às vezes o Instagram traz, como você ficar se comparando, às vezes diminuir, entendeu? Então, mas nesse sentido, você acha que ainda tem esse problema? Eu acho que a gente tem que dividir o nosso tempo. Então, por exemplo, assim, a gente sabe que é o tempinho que eu vou olhar minha rede social, mas eu também tenho que ir na academia.
Eu tenho que jogar futebol no parque, eu tenho que caminhar com meu cachorro, eu tenho que brincar com meu irmão, eu tenho que conversar com meus pais. Eu tô com os meus amigos aqui no shopping passeando, estou com os meus amigos no shopping passeando. Não faz sentido eu sair com os meus amigos no shopping e ficar olhando o celular. Cada um no seu, conversando pelo WhatsApp. Né? Então eu acho que assim, a gente começar vocês, jovens, por exemplo, a curtir os momentos. É o estar presente. Né? Então, por exemplo, estou jogando bola? Estou jogando bola. Se alguém me chamar no celular, depois eu respondo. Né? O mundo não vai desabar se eu demorar 1 hora para responder uma mensagem, 2 horas. A não ser que for a mãe. Aí o mundo pode desabar. Mas é estar presente. Então, estou passeando no shopping? Estou passeando no shopping. Depois eu olho o celular. Poxa, eu adoro tirar foto. Então eu tiro muita foto. Eu vou tirar foto, eu vou curtir, mas deixa eu me controlar. Vou tirar foto, guardar o celular e curtir aquilo que eu estou fazendo. Então eu acho que é a gente aprender a se administrar o nosso tempo. Né? E isso não é difícil só para vocês jovens, não. É difícil pra gente mais velho também. Administrar o meu tempo. E aonde que a gente vai parar? Que quando você abre o celular, você vai entrar no aplicativo do banco para pagar a conta, quando você for ver, você já está apertando o mesmo vermelhinho no YouTube, ou você já clicou no Instagram e falou, caramba, mas eu tô no trabalho, como se faz? Gente, Thelma, por que vem tão automático o negócio? Eu vou na foto. Eu já chamei a minha irmã para almoçar, ela estava no outro quarto e eu no meu mandei uma mensagem. Convido meu marido para tomar café da tarde. A gente está em casa, a gente trabalha de home office. Para ser saudável, nós separamos os escritórios, são os cômodos da casa. Vamos tomar um café no WhatsApp? Vamos. Sabe onde é o café? Na cozinha. Gente, mas é sério, vira uma coisa tão automática, tão doente, que eu vou clicar na foto do trabalho, no mesmo celular, eu clico no Instagram, porque é uma cor parecida. Eu vou clicar no banco, eu clico no YouTube. Que loucura, a que loucura eu cheguei, me conta. Não sei dizer. A mesma que eu penso quando você entra num restaurante e vê um casal, cada um com o seu celular, se divertindo sozinho, né? Esquecendo que eles podem conversar. Meu Porque Deus! É isso que Tá fazendo. sinal vermelho de alerta. Eu acho que aí a gente começa a se policiar. Eu já me peguei fazendo isso, gente. Assim, não é só os outros. Não, já cheguei no restaurante, eu tava no celular, olhando alguma coisa, meu marido olhando outra, e de repente eu falei, não, peraí, vamos nos policiar, vamos conversar, vamos guardar. Então, eu acho que a gente está num começo dessa era. A gente está aprendendo a lidar com isso. Eu acho que a gente não pode ficar se culpando. Ai, meu Deus. Não é se culpar, né? Porque senão eu acho que gera o peso da culpa e isso não vai ser legal. Mas poxa, como é que eu posso lidar com isso de maneira mais saudável? Né? De maneira mais... Poxa, errei. Uma coisa que eu tenho feito. Uma dica, porque a gente se distrai mesmo. Eu trabalho com rede social. Você imagina que eu tenho que entrar o tempo todo no Instagram para atualizar páginas de clientes. Cada página de cliente, se eu não me tomar cuidado, eu fico horas no Instagram, atualizando e olhando. Porque é legal, né? O que eu fiz? Eu tenho um Trello, que é um aplicativo que eu controlo o meu dia de agenda, eu ponho todas as minhas tarefas. Então, eu comecei a colocar horários em que eu vou olhar o celular para atualizar para os clientes. Então, aí tá lá a minha tarefa, tô cumprindo minhas tarefas, tô legal, check, adoro ver o verdinho essa é a nova geração, né? Adoro pôr o verdinho do check, trabalho concluído, né? Como psicologia, isso faz bem pra gente, né? E eu vou, assim, administrando, Mônica, mas sem colocar culpa. Eu acho que se a gente colocar culpa, já estraga tudo, já psicologicamente. Sim. Mas fico pensando, queria perguntar, você acha que é algum fenômeno, você que é jornalista e trabalha, a gente saiu de um Orkut para o Messenger, e a gente foi para o Facebook, da qual as pessoas, né, se falam, e a gente está no Instagram, que são fotos. E eu digo mais, a gente está no TikTok, que eu não consigo entender. Gente, eu trabalho com rede social e o TikTok, para mim, ele é difícil. Que são vídeos, né? Que são danças, que são... Se você não fizer a dança, você não participa. Exato. Você não tá dentro da sociedade, né? Como assim você não conhece as dancinhas do TikTok? Eu escutei outro dia de uma pequenininha de 7 anos. Mas é exatamente assim, as coisas, elas, a sociedade, o processo, eu acho que o que estressa talvez mais é que as mudanças são muito rápidas, né? Mas eu acho que eu não deixei você concluir a pergunta. Eu queria saber o que você acha desse fenômeno. A gente saiu de um
de um começo de um Messenger, né? Onde a gente começou a se encontrar, se juntar ao mundo, né? Porque é onde você achou um caminho para você falar com as pessoas. Minha família mora em Portugal, então hoje é muito mais fácil. Eu falo, eu não posso sair do Facebook porque minha família tá lá. Não, ela não tá lá, mas é como se eu vejo fotos. E a gente tá agora hoje no Instagram, no TikTok, que é só foto. Parece que perdeu o pessoal, assim, sabe? Porque no Facebook você ainda tem as mensagens, tem os comentários, isso que eu tava tentando lembrar ou não. A gente tem agora, tudo muda, né? Assim, eu sou assim, não adianta a gente lutar contra, né? Gente, não adianta. Isso vai, você estando ou não estando no Instagram, essa é um novo formato de comunicação que a gente tem que aceitar. Né? E aí a gente administra a forma com que a gente vai utilizar, mas não é uma verdade absoluta o que eu estou dizendo, mas eu encaro assim, é uma realidade e você não vai tirar isso. Vamos todos voltar para a época antiga, quando não vai acontecer. Né? A gente vai ter que aprender a lidar com essa nova forma de comunicação. Eu vejo um problema, eu adoro texto. As pessoas não estão, vocês vão me dizer agora. Né, o quanto vocês leem, por exemplo, em rede social. Eles quase não fazem comentário. Nas redes sociais, pode perguntar. Eu tenho uma afilhada de 14 anos e eu já não... Para eu comentar nas fotos dela, eu vou perguntar se eu posso fazer o comentário, porque eu já sei que eles não gostam que você comente. Adianta eu lutar contra isso? Não. Eles são a nova geração, são eles que estão chegando e eles vão ocupar esse espaço em que a gente está. O que a gente pode fazer é ter um diálogo com essa geração, passar a nossa experiência e, a partir daí, para que eles construam o novo futuro. Mas, assim, é muito difícil isso. Eu acho que, assim, não tem... É a gente acostumar, mas tentar não perder o contato físico, o vídeo, né? De repente, a família está em Portugal. Poxa, não dá para se olhar, mas dá para fazer vídeo. Então, não depender só... Ali, eu já vi no Instagram, curtir. Bem, não, né? Faz a falta, você ver, você conversar... Você provocar um encontro com seus amigos pessoalmente. Ligar no aniversário. Ligar no aniversário. Ficou uma coisa, não é? Ligar no aniversário é... Vocês ligam, gente. Tá vendo? Olha que legal. A nossa geração talvez tenha ficado com preguiça de ligar, mas ó, a gente já descobre por eles que eles ligam. Mas vocês vivem sem rede social? Não. O quanto vocês usam? O que vocês mais usam na rede social? Eu acho que é eu e YouTube, né? Mas é assim, é aquele negócio. Criou um novo mercado, só que as pessoas têm que saber utilizar de um jeito bom e não ficar vendo coisa que não vai agregar em nada. O que você olha no YouTube? Vocês são entrevistados. É justamente isso que é um ponto que eu tento melhorar também, né? Que eu vejo só coisa de futebol no YouTube. Então aí meu pai também pega muito assim no meu pé. Vê alguma coisa que vá te ajudar, que vá agregar alguma coisa, algum vídeo sobre algum ensinamento ou qualquer coisa do tipo. O meu também, acho que o que eu mais uso assim no YouTube, aí é meio diversificado o que eu vejo. Às vezes é futebol, às vezes é basquete, ou algum vídeo. Vocês já ouviram falar do Casimiro? Sim. Dele. Às vezes eu vejo uns cortes lá dele, assim, eu não uso tanto, é o que eu falo, acho que é o YouTube que eu mais uso, mas é bem equilibrado, assim, Instagram eu uso bastante, e até falando nesse assunto, por exemplo, da rede social de ganhar dinheiro com isso. O Instagram acho que ele não tem muito que eu vou falar, porque é mais postagem, mais publicação, tudo isso. Mas não é meio estranho, por exemplo, algum cara simplesmente vai lá no TikTok, faz uma dancinha, ganha um monte de like, e aí ganha muito mais dinheiro com isso do que um professor, por exemplo. É o Luva de Pedreiro. É uma luva de pedreiro. É o luva de pedreiro, influencer de futebol, né? Influência do futebol. E as meninas aqui, para a gente falar. Eu uso mais o TikTok, porque eu acho que tem mais variedade de coisa. Então eu uso o TikTok, tá muito influenciando na minha vida. Tipo, eu vejo um livro novo, porque eu gosto muito de ler. Então eu sempre tô buscando dica lá, receita. Então acho que o TikTok não é só isso que eu uso. Mas, tipo, é o que eu mais uso pra procurar coisas novas. Eu uso mais o YouTube também. Eu gosto de acompanhar alguns vloggers, essas pessoas que filmam o estilo de vida delas.
Basicamente, eu assisti as vidas das outras pessoas. Mas YouTube eu gosto muito mais de usar do que o Instagram. Eu nunca me envolvi muito tanto no Instagram. TikTok eu nunca usei. Eu acho que eu sou muito por fora das coisas por causa disso. Porque por causa disso, porque eu não posto muito. Gosto de seguir as pessoas, gosto de assistir, de ver outras pessoas, mas eu não sou tão engajada, sabe? Exato. Isso aí também, por exemplo, mesmo, eu sou, acho que o único da minha sala que não tem TikTok, então eu sempre sou um dos últimos, assim, a saber das coisas mesmo que tô correndo. Então, por exemplo, então aí às vezes vão lá perguntar, nossa, e aquele cara lá, não sei o que, eu falei, não conheço, juro pra você. Então, tipo, direto eles falam de várias coisas que, meme, etc, que, tipo, nem eu conhecia. Então, por quê? Porque justamente então, um dos motivos pelos quais eu não baixei o TikTok até hoje é justamente por isso que, tipo, eu já recebi muitos relatos que muito amigo meu viciou. Então, tipo, essas pessoas aí mesmo que eu falei, né, que, ficam 8 horas por dia mesmo estudando o dia inteiro, e é porque, se você olhar lá, 3 horas só de TikTok. Então, é muito tempo em que, às vezes, é perdido que poderia ser utilizado para uma coisa melhor. Eu acho que esse cuidado, né, com o vício, ele é muito importante, porque realmente essas redes, elas são feitas para viciar. A gente já tem diversos relatos de que elas foram feitas, realmente tem um documentário no Netflix, não lembro o nome agora, mas ele fala justamente sobre isso, sobre o vício. As redes sociais, elas são feitas para que a gente fique ali, isso de confundir, Mônica, ela é feita para isso, né? E aí a gente entra num momento em que a gente começa a ter que se administrar. Você acha que a gente está empobrecendo culturalmente em algum aspecto? Porque a gente lê menos porque a gente está mais na rede social. Essa sou eu. Vocês leem menos porque estão mais na rede social? Eu ia te falar, na verdade, eu sei que não. Porque você lê muito. O que talvez tenha é você não ler um livro. Pelo todo. Então, sabe o que eu fiz? Eu comecei a participar de um clube do livro. Obrigatoriamente, uma vez por mês, eu tenho que ler um livro. Eu não porque a gente tem discussão toda semana. Então, assim, foi uma forma que eu encontrei de eu voltar a ler. Agora, seria legal a gente saber deles como é que é essa relação de vocês com... Porque, assim, é muito importante ler e escrever bem. Isso eu tenho sentido muita falta. As pessoas não sabem mais escrever. Você vai pegar alguém de jornalismo, estudante de jornalismo para fazer estágio, e a pessoa não consegue escrever um pensamento crítico. Então, aí isso me preocupa bastante. Eu acho que aí sim, e aí a gente precisa de uma coisa disso, mais uma vez, né? A gente falou no programa com a Thelma anterior, a gente precisa de novo de escola e pais muito atentos a isso. Né? A essa questão do filho, o quanto você está no celular, o quanto você... É um papel que aí vai caber a quem é um pouquinho mais velho ter esse diálogo, abrir o diálogo com eles e... Eu acho que até o hábito, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de ler, sempre escrevi bem, só que aí, assim, meus pais até admiravam muito isso em mim, que a gente tinha até videogame, eu não jogava videogame, eu não gostava de jogar videogame, e aí, tipo, chegou a pandemia... Eu comecei, a gente comprou um videogame novo, eu comecei a jogar o videogame, aí eu parei, tipo, não é que eu não goste mais de ler, mas é que eu tinha parado, eu tinha deixado o hábito de ler. Então, agora, os meus pais estão forçando tanto a mim quanto o meu irmão nunca gostou de ler, mas aí agora eles estão forçando, assim, para que a gente volte com o hábito de ler. Então, à noite, assim, a gente sempre tem que pegar um livro para sair da tela. Eu faço isso. Antes de dormir, eu tenho que ler um livro. Se eu vou ler uma página, se eu vou ler 10, vai depender do sono. Mas antes de dormir, eu tenho que estar lá na cabeceira. Então, foi algo que é o hábito. E aí, conforme quanto mais você faz, mais aquele hábito retoma ou você recomeça. Pra mim, foi ao contrário. Eu comecei com o hábito de ler. Porque eu achei muito interessante os livros que eles mostram. Porque no TikTok, como ele falou, ele é o último a saber das coisas. Eu também. Porque o que aparece na minha For You, que é pra você... Só é coisa de ler, é novos assuntos.
Então, pra mim, o hábito de ler começou com o TikTok. Ano passado me indicaram um livro e aí eu comecei a ler. Aí, tipo, agora minha prateleira tá cheia. Isso tá sempre enchendo. E eu acho muito legal isso. Isso vai da forma, aquilo que a gente tava falando. Você escolher como você usa. Dá pra você usar só pra ver dança. Dá. Isso vai te acrescentar alguma coisa? Provavelmente muito pouco, né? Agora, receita. Tem vídeos de receita lindíssimos, né? Tem pessoas que capricham muito em vídeos de receita. Então, você tem um mundo na rede social. O YouTube tem muita coisa interessante. Tem muito programa de psicólogos, psicanalistas, de filósofos, de historiadores. Palestra espírita, gente. Palestras espíritas. Eu não faço nada, não arrumo um armário, não lavo uma louça, não cozinho uma comida se eu não estiver ouvindo uma palestra. Né? Então tem muita coisa. E palestra para você dormir? Acordei outro dia, 3 horas da manhã, tá lá o meu marido no celular assim. Você tá no celular? Tô ouvindo uma palestra. Eu falei, pode tirar o fone que eu quero ouvir também. Tava lá o Divaldo contando uma história muito divertida de um assalto que ele sofreu. Você vai dormir? Não, você racha de rir às 3 da manhã. Depois é óbvio que nós pegamos no sono, mas enquanto ele contou a história do que aconteceu, você não parava. Então tem todo tipo de assunto, né, gente? Tudo tá ali. E vai da nossa escolha, né? Livre-arbítrio, Mônica. A gente tá falando de livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio de usar a rede social como eu quiser, para o bem e para o mal. Como cada um vai administrar, em relação aos jovens, é o que eu falo. Aí é o papel de pai, mãe, professores, enfim. Estarem juntos. E se eles, quando eles sentem que, poxa, não tá legal o meu uso, isso aqui tá me fazendo mal, vamos conversar com alguém, né? Vamos ver, vamos tentar mudar. Olha, eu tô com um vício, me ajuda. Né? Eu acho que essa mensagem é importante pro jovem. Perceber, poxa, isso aqui tá me fazendo mal. Tô assistindo, isso aqui tá me disparando ansiedade. Não tá legal. E aí, vou pedir ajuda, né? Então, até um pouco nesse assunto de leitura, eu costumava ler mais. Assim, na pandemia, na verdade, eu li bastante, mas agora eu parei um pouco porque... Eu acho que primeiro eu li muito, teve uma época que eu tava lendo demais, assim, então acabei enjoando um pouco, mas agora eu queria voltar com esse hábito. E antes eu fazia muito isso, de ler algum livro antes de dormir. Só que agora no YouTube, vocês já ouviram falar daqueles vídeos de SMR? Olha, tá vendo? Não. Barulhinho. Isso é legal. É tipo barulhinho pra você dormir relaxante. Isso. Às vezes vídeo o cara, tipo, fazendo um prato, e aí ele coloca o barulhinho. Às vezes ele, sei lá, abrindo a embalagem, ou colocando no forno, sabe? No micro-ondas, um negócio assim. Então é muito legal, que eu uso às vezes pra dormir. Eu pego no sono muito rápido. Demais. Achei demais. Eu escutei hoje uma moça no Calunga falando que colocava barulho de chuva pra dormir. Eu falei, gente, eu nunca tinha pensado nisso, mas é uma delícia, né? No Netflix tinha um canal, eu nunca entendi pra quê. Agora que eu descobri que você me falou que era um fogo, era uma lareira. Eu falei, gente, pra que é isso? Era uma lareira, acho que é pra isso, pra dormir, pra relaxar. É que você entra no ambiente, né? Acaba relaxando, às vezes tava muito corrido o seu dia. Relaxa, fica ali no barulhinho, só dorme. Rapidinho. E vocês sentiram diferença com a pandemia? Nas redes sociais, tipo? Ah, sim. Antes eu não usava muito. Instagram, por exemplo, mas agora bastante. Infelizmente, eu acho. Eu me apeguei mais também. Eu usava menos, mas aí virou parte do meu dia a dia. Era, tipo, obrigatório. Eu pegava o celular e entrava no Instagram. Aí entrou o TikTok também. Começou as danças. Aí começou tudo isso. E vocês conseguiram assistir aula? Assim, o meu... Depende de qual O matéria. meu não foi o caso de rede social, porque durante a pandemia eu ainda não tinha rede social nenhuma. Minha mãe não deixava, aí eu fui começar a ter rede social ano passado, acho. Então, tipo, a rede social pra mim não foi problema. O problema pra mim mesmo foi o videogame mesmo. Que aí, nossa, teve uma vez que a minha mãe ficou brava, que teve uma aula que eu não fiz, que tipo, eu já sabia da matéria, mas eu não fiz a aula pra jogar videogame. Minha mãe era minha professora, né? Porque minha mãe me dava aula. Então era ela num quarto e eu no outro. Aí dependendo da matéria, às vezes eu fugia. Mas na aula de matemática, que era dela, 100% focada, fazendo lição. Mas foi muito difícil na pandemia tirar a rede social, né? Porque seu celular tava do lado. Computador ligado também, você podia abrir
o Google, entrar no Instagram pelo computador. Então acho que é muito fácil a gente acessar as redes sociais. Foi bem mais difícil prestar atenção na aula mesmo. As distrações, o perigo das distrações estava bem mais perto. E aí até desandei um pouco. Quando você sabe que a rede social virou um perigo na sua vida, um vício, qual é o start, qual é o limite? E depois, Thelma, você já recebeu paciente viciado em rede social? Estou recebendo. Qual é o limite? Adriana, você sabe responder? Thelma, quem responde? Eu acho que existe esse controle do tempo, como eu disse. A gente pensa que a gente tem 8 horas de trabalho, em média, né? A gente trabalha um pouco mais, um pouco menos. Poxa, você ficar 8... Tudo bem, eu trabalho com rede social, então tudo bem. Agora, se você não trabalha com isso, você ficou lá, olhou o seu celular e ultrapassou de 5 horas, eu acho muito. E é muito fácil. A maioria das pessoas eu converso, são 5 horas. Eu já acho sinal de alerta. Você pensa, é que a gente usa, às vezes está ali cronometrado também o Waze e outros aplicativos que você usa. Mas eu acho que isso é um limite, você começar a controlar o seu tempo. E que sensações você fica, acho que até ela pode falar melhor, quando você está ali rolando na rede social. Ela está te gerando ansiedade? Ela tá te afastando dos amigos? Poxa, eu fiquei um tempão na rede social, não tô... Minha mãe tá me chamando e eu nem ouvi. Meu amigo quer sair, eu deixei de sair. Porque, né, sei lá, eu acho que tem... É você se conhecer e perceber tem alguma coisa que não tá legal. Não tô vendo as pessoas que eu gosto, não estou saindo, não sei nem que cor tava o céu hoje, não sei se estava chovendo ou se tava sol. E eu tô saindo da rede social meio triste, tô me sentindo um pouco mais triste hoje, fiquei muito na rede social, ligo o sinal de alerta, tem alguma coisa que tá... Eu acho que eu trabalho com criança pequenininha, né? E um dos diagnósticos que a gente tem que tá crescendo muito é o autismo. E um dos autismos que tá vindo é o autismo de tela, que a gente chama que são os bebês da pandemia. Que são as crianças que nasceram já com uma família adoentada por causa da pandemia, tipo, meu bebê nasceu num momento crítico, mas é um bebê que é colocado na tela desde pequenininho. Então, quem ensina ele a cantar é a galinha pintadinha. E aí, quando a gente vai sentar com a família e fala, olha, tem um excesso de tela, talvez a gente não tenha autismo, a gente tenha um excesso, né? Uma tela que está cantando borboletinha. E aí, quando você senta para cantar borboletinha, em segundos ou dias, a criança começa a cantar e a tentar falar, porque você está fazendo o trabalho de imitação com ela. A tela não faz. Então, acaba sendo... Tem essa diferença Total. do aprendizado? Né? O aprendizado não vem pela tela. O aprendizado vem pela imitação de um outro. Então, criança aprende com criança e criança vai aprender depois com o adulto, ou ela aprende a falar com a mãe, com o pai, porque aos 3 meses de idade, que é um já diagnóstico de autismo, é quando a criança começa a olhar para o outro e a prestar atenção e sorrir. Sorrir é por imitação. Né? Tanto que as crianças na pandemia, o que a gente descobriu? Que as crianças riem com a gente de máscara. Porque elas percebem pelo olhar. Fora que eu acho que espiritualmente elas já estão vindo preparadas, mas porque elas são muito mais ativas, né? Como você está de máscara fechada, que a gente tem dificuldade, às vezes, de esbarrar. Nossa, eu não te conhecia. Não é que eu não te conhecia, você estava de máscara, mudou isso. Mas um bebê, se você pega e você está de máscara, ele ri, porque ele percebe o seu olhar e a diferença que faz. Então, isso numa tela não tem. Não tem uma galinha que faz o movimento da boca. Eu não tenho um mundo bita, por mais que ele é um fofo, ele ensina a brincar lá, tem a música do pega-pega, do corre-corre, ele não olha para uma criança e fala, é assim que fala. Bu, abriu. Isso faz uma diferença, isso faz o que a gente sente de, será que eu estou 8 horas e estou me prejudicando? Sim. Porque você está sozinho numa tela. Com um monte de gente, mas não é um monte de gente, é só você. Que tempo você acha que é o limite? Eu acho que 5 horas é muita coisa. Eu sempre sugiro aí quando 2, 3 no máximo. Né? Uma porque você acha que a gente não pode sair da tela, da rede social, porque a gente sai do mundo. Né? Então, eu tirar uma criança total, não.
Mas eu acho que tem que ser um limite de tempo mesmo, de 2, 3 horas, porque senão você começa. Você fica só no assunto, então eu fico só no futebol, eu fico só na cozinha, eu fico lá na Rita Lobo, querendo, né, ser a Rita Lobo. Então, você fica ali, né? Isso é muito importante. Não tinha. A rede social ela é feita de bolhas. Assim, a gente tem ali o algoritmo e a gente precisa entender, né? Como a Bruna falou, ela vê livros e receitas, então naquele que é indicado para ela, o algoritmo rapidamente entendeu que ela quer livros, ele não vai mostrar outra coisa para ela. Então, se a gente só fica na rede social, a gente também não vê mais nada. Por quê? Porque ele começa a entender o que eu quero, né? A Adriana só vê dança, então eu vou mostrar dança para ela. Vai parecer que o mundo é uma dança para mim. E não vai aparecer nada mais do que a dança. Eu só vejo futebol. Só vai aparecer, né? Você abre o seu YouTube, só vai ter ali dicas de futebol. O mundo vai virar um futebol. Mas e as outras coisas? E se eu fico muito tempo na tela, eu só vou ver aquilo que reforça o que eu acredito. E aí a gente vê as confusões, né, do mundo que a gente tem hoje de alguns radicalismos. Eu só vejo o que reforça o que eu acredito. O que eu acredito é o certo. E aí não é só na política, não. Em tudo quanto é setor da vida. Não, o que eu acredito, eu só vejo isso aqui, tá certo. Mas e aí, né? Eu torço pro São Paulo, então eu só vejo São Paulo. São Paulo é o melhor, tá certo. É o time que mais tem torcedor. Não, porque eu só vejo ele. Vamos abrir e ver um pouco o Corinthians, o Palmeiras e talvez, né? Então, assim, a gente entender que não dá para ficar só na rede social. Antigamente a gente não tinha rede social, o mundo se abria de várias formas. Na rede social a gente sim, dependente de um algoritmo que vai mostrar só o que eu quero para me viciar. Nossa, então quer dizer que a gente acha que está abrindo um leque, mas o leque está fechado. O leque está fechado naquilo que eu quero ver. Por quê? Se eu começar a ver o que me irrita, eu vou parar. Que chato, tá muito chato esse Instagram. Não, então o que ele faz? Ele me mostra o que vai me fazer ficar ali horas. Eu gosto de viagem. Ele só me mostra viagens maravilhosas. Eu fico horas vendo ali as paisagens. Se eu não me policiar, parece que o mundo é só que o mundo viaja. Eu estou em casa, coitada de mim. Aí vem crise de ansiedade, porque, meu Deus, minha vida é uma droga, porque o mundo está viajando e eu estou aqui na minha casa. Sem dinheiro para ir para a Grécia. Está todo mundo na Grécia. Lembra? Na pandemia você tinha muitos famosos indo para Maldivas. Mas você ouvia falar assim, o mundo está na Maldivas. Não, gente, porque a gente está na rede social. A hora que eu curto, isso é muito importante a gente entender. A hora que eu dou um curtir, um comentário, ele entende que eu quero ver aquilo. E ele vai ficar me mostrando aquilo o tempo todo. E aí começa o perigo de ansiedade, de depressão, de excesso de uso, porque eu me vicio. E aí realmente aí é o lado ruim, né, Rafa? Como o Rafa falou, esse é um lado ruim da rede social. A gente tem uma tendência ao vício, né? Por uma compulsão e uma coisa do querer mais. Então, isso é de todo mundo, né? E acho que a gente está num meio de... É mais fácil, né? É mais fácil eu jogar lá no Google e pegar um tema lá, sei lá, psicanálise. E vem um mundo para mim sem eu ter um esforço nenhum, né? E a gente fala assim, a rede social é de graça, né? Mais ou menos, né? Porque ela tá roubando o nosso tempo. Isso não é de graça porque o nosso tempo não volta. O nosso tempo é caríssimo. E a gente trabalha de graça. Isso é importante também entender. Cada post que a gente faz, eu estou trabalhando de graça para o dono da rede social. Porque eu estou alimentando a rede social dele vive dos meus posts. Se eu parar de postar, se ela paramos todos de postar, ela perdeu o nosso conteúdo. É aquilo que eu falo. Eu gosto de rede social, eu posto e eu me divirto postando. Mas sim, eu também tenho uma autocrítica que eu falo assim, acho que exageramos hoje, vamos diminuir, Adriana, sabe assim? Aquela coisa do nosso dia, sem culpa, né, Thelma? Acho que é importante a gente não se culpar. Mas fala assim, poxa, exagerei hoje, Rafa, vamos diminuir hoje, vamos ver menos futebol. Não quero ver futebol hoje eu vou ver outra coisa. E aí a gente, é importante, a gente, é uma coisa que a gente, é o nosso livre-arbítrio, ninguém vai fazer pela gente. Eu vejo assim, é a gente com a gente. E se ficar crônico, se tiver problema, a gente tem que procurar ajuda psicológica mesmo. Posso falar? Pode. Eu acho até interessante, por exemplo, que muitas vezes tem esse dilema do filho com o pai, que o filho ele acaba ficando muito no YouTube, muito no videogame, ou muito no Instagram, e aí o pai percebe isso, a mãe, né, os dois talvez percebam, e ficam muito bravos, tipo, falar, você tem que parar com isso, e às vezes proíbe o filho de mexer. Só que acaba virando um vício, um ciclo isso daí, porque o jovem,
ou jovem ou adulto também, quem mexe na rede social, ele não acaba percebendo exatamente o porquê ele tá fazendo aquilo, o porquê ele vai parar, ou porquê faz mal, e também o prazer de fazer outras coisas. Então, por exemplo, eu não vou mexer na rede social, tô proibido, mas o que eu vou fazer? Não, eu vou jogar futebol, mas você gosta de futebol ou você gosta de outra coisa? Então isso é algo que, assim, eu acho que a rede social acaba provocando muito e também a gente não sabe lidar direito com ela. Só piora, né? Porque ela é nova, né? É uma coisa nova. A gente realmente não sabe lidar com ela. O tempo, a gente não sabe. A gente está aprendendo. E eu acho importante, principalmente falar para o jovem, tentar não ficar tão preso. Então, sair, é gostoso sair, ver o sol, sair com os amigos, conversar. Porque se a gente começar a fazer muito isso, a gente vai sentir falta, né? Então, a gente vai viciar nos amigos, ou no livro, ou nas coisas. Então, nada é proibido. Eu não vejo como proibido, mas eu vejo que a gente tem que aprender a dosar. O tempo, eu acho que com criança é muito complicado. Se pudesse, né, a criança não usar, porque a criança não tem como administrar o próprio tempo. Mas eu sei que é difícil, né? Mas e aí vocês que são jovens, já um pouco mais velhos, que já sabem administrar o próprio tempo, ter esse cuidado e entender. Tem um algoritmo aqui mostrando o que eu quero. Né? Isso é muito importante, isso precisa ser entendido e a gente precisa saber que isso está acontecendo, sim. Mas acho que vai de um aprendizado, né? Tipo, ele falou maratona filmes, séries, hoje é o que vicia também, faz, não é? E eu fiquei eu ouvi num podcast, outra coisa, podcast, né? Porque hoje em dia é só podcasts, enfim, né? Que uma série só é bem vista hoje se tem um excesso de maratona, né? Exato, Tipo, se teve uma série que você assistiu quebrado, você ferra eles, entende? Tipo, não... E eu super curto aquela coisa da novela, sabe? Esperar o dia seguinte. Tipo, vamos lá, tem que esperar. E hoje não tem mais, né? A gente vicia muito rápido em série. Você quer ficar assistindo... Eu vi uma entrevista do Leandro Carnal, que é filósofo, e ele fala que pro cérebro não é legal a gente, por exemplo, maratonar uma série. É legal você parar... ou um livro, enfim, mas você não ficar, né, a série que a gente fica preso, um episódio, 2, eu acabei a série num único dia, porque o nosso cérebro não processa tudo que a gente viu. Então, que é legal você parar, fazer uma pausa e tomar um café, conversar com alguém, depois você volta pra série. Então, tudo, a gente vive num mundo agora que tá levando a gente aos exageros, né? Ou eu tô assistindo série o dia inteiro, ou eu tô na internet o dia inteiro, ou eu tô jogando videogame o dia inteiro, então são exageros, né? Você termina um videogame numa tarde só, né? Não, não jogo mais videogame. Agora já nunca mais joguei. Não ligo uns 3 meses eu não ligo mais videogame. Mas o legal é terminar o joguinho, não é? Livro. Não, o podcast foi algo que me impressionou muito quando as pessoas começaram a se entreter pelo podcast, porque as pessoas estavam ficando cada vez mais imediatistas. Tanto que você pode ver os filmes que foram lançados mais recentemente, assim, todos, a melhor cena do filme é a primeira cena, pra sempre reter as pessoas. Então, a melhor cena é o filme, aí eles voltam no tempo pra te explicar por que aconteceu aquilo. É verdade. Vocês assistem acelerado? Eu descobri que existem jovens que assistem filmes na velocidade acima. Eu escuto o WhatsApp. Não. O WhatsApp eu escuto também. vem uns áudios de 5 minutos, acelera aí pra passar. Mas isso de filme eu me assustei. Vídeo do YouTube e filme, existem pessoas que aceleram pra acabar mais rápido. Imagina, né? Mas que bom que vocês não. Eu vicio muito rápido. Eu quero acabar... Eu já acabei um livro em um dia. Só que eu não lembro de nada que aconteceu. Se você me perguntar agora, eu lembro do final e do começo. Foi isso. Porque eu li aquele livro... eu nem lembro como eu consegui, mas eu terminei um dia. Chegou, eu terminei. E eu acho que a gente não aproveita muito isso. Tipo, a gente não faz pausa, a gente terminou, acabou. Lê um livro no Kindle. Vocês já leram um livro no Kindle? Que ele faz as horas. Você vai ler este livro em 3 horas. E aí você vai passando assim, ele vai falando 10%. Você parece uma competição com o próprio livro. Ali, né? Você fica... Vem de encontro àquilo que você começou a falar, né? A gente não saboreia, não curte o momento, não curte aquilo que está assistindo, nem aquilo que está lendo, nem aquilo que está jogando. Acho que passa das fases do videogame e nem comemora aquilo, não é? A gente tá sempre no futuro, né? A mente tá sempre no futuro. E acho que esse que é o problema que
Gera a ansiedade e a depressão. Porque a gente tá no futuro. Aí a série, eu preciso ver o fim da série, eu preciso ver o Instagram, se é meu amigo saiu, o que eu tô perdendo, né? A gente tá sempre no futuro, o que eu estou perdendo? O mais perigoso é, às vezes você não tá nem no futuro, às vezes você só não tá, né? Nossa, Esse olha é isso que bom. importante. Muito Sim. bom isso. Olha isso, gente. É verdade. Porque você tá consumindo conteúdo e é como se você estivesse comendo. E não Tá para. bom, Isso, né? gente, isso é uma reflexão para levar para Acho que casa sim. e pensar muito, Terminar hein? assim. Acho que a gente termina com esta reflexão. Repete pra gente encerrar. Que foi mesmo que eu falei? Ó, problemas de atenção, de você consumir conteúdo. De você não estar, É. não tá nem ali. De você não tá preocupado com o seu futuro e você não tá tão obcecado com o seu passado, você tá com a sua mente ausente do mundo, de tanto consumir conteúdos que você às vezes nem se identifica tanto com, porque você não tá registrando, né, o que tá acontecendo. E é isso. Curte o canal, segue o Instagram. Pessoal, então vamos terminando aqui. Muito obrigado por tudo. Quem quiser, curte o canal, segue, compartilha. Para finalizar aqui com o Instagram. Quem quiser me seguir nas redes sociais é @drica com K Franco. O Instagram aqui da Rádio Fraternal, Rádio _ Fraternal. E o Instagram do Espaço Caju, Bruna. É _ espaço ponto caju _. Então foi isso. Tchau. Até a próxima. Até. Tchau.